Pessoal, postei outro dia nos meus stories um caso de um paciente que ficava vermelho, com coceira, náusea, dor no estômago, palpitação e dor de cabeça quando comia alguns alimentos específicos, principalmente vinho, cerveja, outras bebidas com álcool, queijos mais envelhecidos, chocolate. Muita gente se identificou, então vamos falar sobre isso. O que pode ser essa situação? Então vamos lá, a gente está falando de uma possível intolerância à histamina. O que é intolerância à histamina? A histamina é uma substância que a gente produz em algumas células de defesa, que alguns alimentos também têm de forma rica, então eles também trazem mais carga de histamina e ela participa de diversos processos do nosso corpo. Processos alérgicos, principalmente defesa de imunidade, várias coisas. Essa substância ela é degradada por uma enzima chamada DAO. Se a gente tiver deficiência dessa enzima ou às vezes um excesso de histamina, a gente pode ter intolerância a essa histamina que acaba se acumulando no nosso organismo. E esse acúmulo da histamina, sem degradar, vai gerar todos esses sintomas que eu comentei. Flush, vermelhidão, dor de cabeça, que às vezes pode ser umas fisgadas na cabeça, dor no corpo. Então, continuando aqui, essa enzima, DAO, ela está presente lá no intestino delgado. Então, às vezes a gente não vai ter necessariamente uma deficiência da enzima por problema genético na produção da enzima, mas se a gente tiver uma condição intestinal, por exemplo, que gera inflamação, um desequilíbrio na microbiota, a tão famosa disbiose, a gente pode ter uma alteração na função dessa enzima. E aí ela vai atuar menos do que o necessário, vai degradar menos essa histamina e ela vai se acumular e a gente vai ter todos esses efeitos. Então, se você, ao comer, tem vermelhidão na face, palpitação, desconforto, coceira, náusea, são muitos sintomas. Dor de cabeça, tem muitos pacientes que ficam assim, principalmente com alimentos que eu já comentei, mas eu vou falar novamente, depois eu vou deixar uma listinha aqui pra vocês. A gente precisa investigar essa possibilidade de intolerância à histamina. Ela é mais comum do que parece e muitas pessoas não pensam nisso. E quem é o profissional que eu procuro, então, se eu tenho esses sintomas? É o gastroenterologista que está acostumado a lidar com esse tipo de intolerância. A gente vai fazer uma avaliação completa dos sintomas, vai identificar quais são os fatores possíveis para saber o que a gente precisa investigar. Se seria uma deficiência da enzima de cara, se pode ter uma disbiose associada. E aí a gente investigando todas essas questões, a gente consegue fazer um tratamento mais correto para que você não tenha esses sintomas. E aí o tratamento vai ser baseado no que a gente identificar em consulta, claro, mas muitas vezes a gente vai excluir alguns alimentos e tentar reintroduzir esses alimentos. Porque tem alguns pacientes que têm alimentos gatilho, não precisa suspender todos, não é necessário. Mas no primeiro momento talvez precise para a gente avaliar se vai ter uma melhora clínica. Mas é sempre importante conversar com o seu médico e fazer essa investigação.